Diagrama de Wolff, sistema hexagonal, classe ditrigonal bipiramidal. Na imagem nós temos um cristal de benitoíta, que é um ciclosilicato de bário e titânio, um mineral mais raro. Mesmo assim, é um dos minerais mais conhecidos entre os 21 minerais que cristalizam nessa classe. E nós vamos usar essa benitoíta para verificar a simetria e as formas que ocorrem na classe. Bom, olhando o cristal de cima, nós já podemos ver que nós temos um plano de simetria nessa posição aqui, nós temos um outro plano de simetria nessa posição aqui, e nós temos um terceiro plano de simetria nessa posição aqui. Então temos três planos de simetria na vertical, a posição do mineral é essa, e nós temos mais um plano de simetria aqui na horizontal. Então, 4 planos de simetria. Em relação aos eixos, nós temos um eixo de ordem 3 coincidindo com o eixo Z. Olhando de cima, claro, as faces se distribuem 3 vezes ao redor do eixo. Nós podemos, inclusive, girar o cristal assim. Nós vamos ver que as imagens se repetem 3 vezes ao giro de 360 graus da platina, do cristal, aliás. E nós temos eixos binários que coincidem com os planos. Então nós vamos ter um eixo binário nessa posição, um eixo binário nessa posição, um eixo binário nessa posição. Olhando esse cristal de lado, assim, e girando 180 graus, nós vamos ver que a imagem se repete, assim, né? Então essa imagem é igual a esta. Então, um eixo de ordem 3, 3 eixos de ordem 2, não tem centro de simetria e tem 4 planos. Vamos ver como isso se coloca no diagrama e vamos ver antes disso as formas que nós temos. Temos então marcado aqui uma face agora e nós podemos ver que a face se repete embaixo. Claro, nós temos um plano de simetria aqui na horizontal que nos obriga a criar uma face simétrica voltada para baixo para qualquer uma das faces que estão voltadas para cima. Então, pinacoide basal. Aqui na periferia nós vamos ter os prismas. Então, isto aqui é um prisma, 3 faces verticais paralelas ao eixo Z. E aqui nós vamos ter um outro prisma, mais 3 faces, né, paralelas a Z, que é o eixo vertical. E entre as faces verticais e a face horizontal, nós vamos ter essas faces inclinadas, convergindo para cima ou convergindo para baixo, que são as bipirâmides. Então essas são as 3 formas que ocorrem no sistema: pinacoide, bipirâmides e prismas. Vamos ver agora o diagrama de Wolff. Aqui nós temos o diagrama base. Vamos lançar então essa simetria: um eixo de ordem 3, 3 eixos de ordem 2 e 4 planos. Bom, iniciando com o eixo de ordem 3, nós colocamos o eixo de ordem 3 aqui. Depois, eixos binários coincidindo com X, com Y e com Z. Então vamos lançar um eixo binário aqui. Elipse com elipse, na nossa convenção aqui é eixo binário. Vamos colocar um outro eixo binário no Y. E vamos colocar mais um eixo binário no eixo U, que é o terceiro eixo horizontal. Nós chamamos de U. Esses eixos podem receber outros nomes: A, B, C, D, A1, A2, A3, C. Então temos várias possibilidades. Depois os planos. Inicialmente o plano da horizontal. O plano da horizontal coincide com o plano do diagrama. Então nós vamos duplicar a linha da periferia, que na nossa convenção significa que há um plano horizontal que coincide com o diagrama. Relembrando, voltando ao cristal, nós estamos vendo esse cristal de cima, portanto temos o eixo ternário no centro e o plano horizontal, que é esse plano aqui, ao longo das faces azuis, ele coincide com o plano do diagrama. Por isso, linha dupla na periferia do diagrama de Wolff, na nossa convenção aqui. E depois temos planos de simetria coincidindo com os eixos binários. Então vamos ter um plano de simetria aqui,
mais um plano de simetria aqui e mais um plano de simetria aqui. Então essa é a simetria da classe. E lançando agora uma face aqui no centro do diagrama, nós temos uma face horizontal perpendicular a Z. O plano da periferia, o plano horizontal, nos obriga a criar uma face simétrica a essa, voltada para baixo. Então, nós colocamos bolinha aqui, ou ponto vazio, que é a nossa convenção para uma face voltada para baixo. Então, o que nós acabamos de representar aqui, no cristal de benitoíta, são as faces amarelas, a cruzinha e a bolinha. Vistos de cima, uma coincide com a outra. Então, cruzinha e bolinha no centro do diagrama. Bom, então no centro, o pinacoide. Na periferia, nós vamos ter os prismas. Então, se eu lanço uma face, por exemplo, aqui, essa face, para ser replicada pelo diagrama, no diagrama, precisa usar esse eixo binário aqui. A regra do eixo binário é essa: uma face que está de um lado se repete do outro. Se as faces estão dentro do diagrama, é cruzinha de um lado, bolinha do outro, porque a face se repete do outro lado. Se a face estiver na periferia, como agora, o giro de 180 graus na face não deixa ela convergir para baixo. É também uma face vertical. Então, se eu lanço uma face aqui do lado do eixo binário, essa face vai se repetir do outro lado do eixo binário a mesma distância. E será outra face vertical. Então, esta face aqui, usando o eixo que coincide com o y, aliás, o eixo e o plano que coincidem com o y, tanto faz na realidade, se repete aqui. E usando agora eixo binário ou plano que está aqui, ou mesmo o eixo ternário do centro do diagrama, temos várias possibilidades, nós criamos aqui a segunda forma, que é o prisma trigonal. Então aqui temos um prisma de 3 lados, prisma trigonal. Se nós agora colocarmos uma face, digamos, aqui, nós vamos usar os eixos binários e os planos, evidentemente, para replicar a face aqui, para depois, repetindo a operação, locar aqui, e assim sucessivamente, nós vamos conseguir a terceira forma, que é mais um prisma com 6 faces. Então aqui temos um prisma hexagonal. Então esse é um prisma hexagonal, que é uma possibilidade que nós temos aqui. E lançando uma face agora aqui, nós vamos ter a possibilidade de criar um prisma ditrigonal. Então aqui nós vamos ter uma outra face aqui, agora usando eixos e planos, eixo binário ou plano, tanto faz, que coincidem com este U, com o eixo U, nós vamos replicar esta face a mesma distância para o outro lado, então ela vem para cá, usando esse eixo aqui ou plano, tanto faz, nós replicamos a face para cá, e usando agora o plano vertical, coincidindo com X, nós replicamos a face aqui e replicamos ela de novo aqui. Então agora temos um prisma ditrigonal. A quarta forma. Então, pinacoide, prisma trigonal, prisma hexagonal e prisma ditrigonal. As mesmas 3 formas que nós fizemos com os prismas, ou formas, digamos assim, com nomes semelhantes, vão surgir se nós locarmos agora as faces para dentro do diagrama. Se nós lançamos uma face aqui, o plano horizontal da periferia nos obriga a criar uma face embaixo, a ela simétrica, como foi com o pinacoide. Então aqui vamos ter uma bolinha ao redor dessa cruzinha. Usando este plano ou eixo binário aqui, essa dupla de faces acaba se repetindo aqui, e usando de novo eixo binário e plano aqui, ela acaba se repetindo aqui. E aí nós vamos criar uma bipirâmide trigonal. Então, coincidindo com o prisma trigonal na periferia, nós vamos ter aqui nessa posição
uma bipirâmide trigonal. Bem, aqui em verde nós tínhamos o prisma hexagonal. Se nós lançarmos agora uma face aqui nessa posição, o plano da periferia, o plano horizontal, nos obriga a criar uma face voltada para baixo. E agora, usando os planos de simetria aqui, ou os eixos binários, tanto faz, nós vamos conseguir repetir essa dupla de faces aqui, a cruzinha voltada para cima e a bolinha voltada para baixo. Nós vamos conseguir reproduzir ela aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e temos uma bipirâmide hexagonal. E colocando agora uma face nessa posição aqui, nós evidentemente temos, por causa do plano horizontal, criar uma face voltada para baixo, e ali nós vamos ter então a repetição dessa dupla aqui do outro lado, em função do plano de simetria ou eixo binário, tanto faz. Em U, nós vamos repetir essa dupla aqui. Em função desse próximo plano, essa dupla repete aqui. Em função do plano vertical, essa dupla repete aqui. Em função desse plano, repete aqui. E com isso nós vamos criar uma bipirâmide ditrigonal, que é a última forma dessa classe. Relembrando, portanto, nós temos o pinacoide aqui no centro. Na periferia, o prisma trigonal. E próximo a ele, a bipirâmide trigonal. Depois temos aqui na periferia o prisma hexagonal e próximo a ele a bipirâmide hexagonal. E temos nessa posição, iniciando nessa posição, o prisma ditrigonal e aqui para dentro a bipirâmide ditrigonal. Então essas são as formas, as 7 formas que nós podemos encontrar na classe ditrigonal bipiramidal do sistema hexagonal. E a benitoíta então foi o mineral que nós usamos. As imagens de benitoíta disponíveis na internet são muito bonitas. Temos uma mina famosa de benitoíta nos Estados Unidos, cristais azuis perfeitos como aqui, né? Vale a pena dar uma conferida.